Olá, alunos! Vamos falar nessa aula sobre hardening. Pessoal, o que significa esse termo e o que pode cair nas provas de concurso sobre esse assunto? Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês a ideia do termo hardening, que identifica vários processos que visam principalmente aprimorar a infraestrutura para enfrentar determinadas tentativas de ataque naquele sistema da empresa, daquela instituição, da organização, na rede de computadores da empresa, certo? Então é um conjunto de processos que tem esse objetivo, aprimorar a parte da infraestrutura, sempre com o objetivo de enfrentar essas tentativas de ataque. Outra coisa importante, para proteger as infraestruturas, os operadores das redes de computadores, eles devem tomar medidas, primeiro, para analisar as vulnerabilidades daquela rede de computador. Professor, o que é uma vulnerabilidade? Vulnerabilidades são falhas que existem nos sistemas, falhas que existem na rede ou nos computadores. E através dessas vulnerabilidades, dessas falhas, hackers e crackers podem invadir aquele sistema. Também realizar um mapeamento das ameaças. Isso é muito importante, mapear quais são as ameaças possíveis que temos aqui nesse sistema ou na rede. Depois disso, mitigar ou minimizar os riscos, porque foram analisadas as vulnerabilidades, foi realizado um mapeamento das ameaças possíveis. Após isso, nós precisamos tomar atitudes para mitigar, para minimizar os riscos. Professor, não dá para acabar 100% com os riscos? Nada é 100% seguro. Por isso que dizemos que nós vamos mitigar, nós vamos minimizar esses riscos. E por fim, claro, tomar e executar atividades corretivas para que possam corrigir essas vulnerabilidades, possam corrigir essas falhas e assim melhorar a segurança do sistema como um todo, né? Então, fazendo aqui algo bem simples, hardening pode ser dito, então, como algo que vai agir sobre a infraestrutura para que a gente possa mitigar esses ataques, mas nós podemos colocar hardening em 4 tópicos básicos, que é analisar as vulnerabilidades, como eu disse, mapear as ameaças, mitigar os riscos e adotar ações corretivas. Esse é o conjunto de elementos que faz parte do hardening. Quer dizer, hardening é formado por todos esses elementos, pela análise das vulnerabilidades, pelo mapeamento dos riscos, pela mitigação ou minimização dos riscos, né? Pela adoção aí de ações corretivas. Ok, vamos pensar então no que envolve o hardening. Quando a gente vai trabalhar de fato, vai se envolver em relação ao hardening, ele envolve a autenticação do usuário. Então, nós temos que agir sobre a autenticação do usuário, sobre a autorização de acesso, sobre a manutenção de registros com vistas a possíveis auditorias no sistema e também a técnicas de acesso à infraestrutura. Além disso, também faz parte do hardening a manutenção de registro das operações que acontecem nesse sistema. As características de sistema, como manutenção de softwares atualizados, a permissão de que fiquem ativos somente os recursos que vão ser efetivamente utilizados e não outros recursos que estão sem uso, requisitos de configuração, como, por exemplo, a manutenção de backups. Isso também é algo que envolve o hardening. Certo? As ações específicas que quando nós, dentro da área de segurança da informação, as ações específicas para a solução dos problemas aos quais o hardening vai envolver, conta aí, como eu disse, autenticação, autorização, auditoria, acessos, preocupação com os registros, preocupação com o sistema e também com as configurações. Nós vamos pegar todas essas ações específicas para soluções dos problemas para estudar isso e perceber que são essas ações que fazem o hardening acontecer de fato. Quer dizer, a gente conseguir melhorar a infraestrutura para evitar ataques. Essas ações específicas a gente vai especificar cada uma delas agora. Vamos começar com a autenticação. A autenticação é um processo que busca verificar a identidade de um determinado usuário no momento em que ele requisita o acesso ao sistema. Aí nós precisamos fazer a autenticação desse usuário, ter a certeza de que a identidade desse usuário é de fato ele quem diz ser, né? Então é a garantia de que uma característica reivindicada de uma entidade está correta, ok? Isso é autenticação.
Procedimentos básicos de autenticação de usuários envolvem os seguintes requisitos quando nós estamos agindo sobre as metas de hardening, né? Primeiro, um usuário para cada operador ativo da rede, desativando contas antigas. Professor, como assim? Vamos imaginar que um determinado usuário, um determinado operador ativo na rede tem mais de um nome de usuário. Ele fez 2 cadastros. Ele acessa o sistema com o nome de usuário Rodrigo e ele acessa o sistema com o nome de usuário Garrafa Verde, por exemplo. Bem, então aí nós temos que realizar um procedimento em cima disso. Porque a ideia de hardening, quando a gente fala sobre autenticação, é um usuário para cada operador ativo da rede, desativando, por exemplo, contas antigas. Então tem um usuário ativo lá, né? Tem um usuário para cada operador ativo só e não 2 usuários para cada operador ativo. Ah lá, o Rodrigo acessa com o nome de usuário Garrafa Verde e acessa com o nome de usuário Rodrigo. Tem 2 contas no sistema. Isso não é de acordo com o hardening, né? Outro ponto importante, uma única conta padrão de administração, isso é muito importante, ó, não deve ser utilizada por usuários diferentes. Vou repetir. Uma única conta padrão de administração não deve ser usada por usuários diferentes. Imagina que nós temos uma única conta de administração padrão, só que tem 3 pessoas que são considerados administradores da rede e os 3 usam essa mesma conta de administrador. Isso não é recomendável, né? Esse acesso padrão ele deve ser utilizado somente para backup e emergências. Mas é importante saber que uma única conta padrão não deve ser utilizada por usuários diferentes. Então aquela conta padrão deve ser utilizada por um determinado usuário e não por usuários diferentes. Percebe como são as atitudes de hardening? Nós estamos melhorando a infraestrutura do sistema para evitar algum tipo de invasão. Então nós estamos mitigando os riscos, estamos minimizando os riscos. Vai observando em cada uma desses procedimentos básicos que nós estamos conversando aqui. Outro ponto muito discutido é a questão das senhas, pessoal, na autenticação. As senhas devem ser fortes. E quando eu digo que uma senha é forte, existem vários requisitos que envolvem uma senha forte. Por exemplo, não usar dados de identificação pessoal. Ah, eu uso a minha senha, os números da minha data de nascimento. Não deve usar dados pessoais. Certo? Senhas não devem ser armazenadas em texto puro, isto é, sem criptografia. Se eu tiver que armazenar a minha senha em algum lugar, que eu use uma função hash para criar uma codificação, uma criptografia para aquela senha, ou para o acesso àquela senha, né? Senhas com verificação em 2 etapas ou duplo fator. E aqui é importante que se diga, quando a gente diz verificação em 2 etapas, nós estamos dizendo que pode envolver aquilo que você sabe, aquilo que você é, ou aquilo que você possui. Por exemplo, eu vou usar um método que, além de digitar a senha, que é aquilo que você sabe, eu também tenho que colocar o meu dedo num leitor biométrico para que ele reconheça a minha impressão digital. Então quer dizer que é uma autenticação em 2 fatores. É aquilo que você é, que nesse caso são as informações biométricas, e aquilo que você sabe, que é a sua senha. Isso é um exemplo de verificação em 2 etapas ou duplo fator. Também vai entrar dentro desses procedimentos básicos de autenticação para hardening. Porque sempre lembra, na cabeça de vocês tem que entrar na mente o que é hardening por essência. Sobre o que é? Por essência, é justamente alterar a infraestrutura para evitar ataques. Melhorar a infraestrutura para evitar ataques. E percebe que nós estamos aqui discutindo procedimentos bem práticos para melhorar a infraestrutura para evitar determinados tipos de ataque, né? Tem mais, agora vamos falar de autorização. Antes nós estávamos falando de autenticação, agora sobre autorização. Quando a gente fala sobre autorização, a autorização tem a função de diferenciar os privilégios atribuídos aos usuários que tiverem autorização para acessar o sistema. Então, quando a gente faz a autenticação vai autenticar dizendo, é o Rodrigo que está aqui no sistema. Isso é autenticação. A autorização vai dizer, bem, o Rodrigo está no sistema e agora ele tem autorização para acessar essa área do sistema, para acessar esse recurso do sistema, mas aquele outro recurso e aquela outra área ele não tem autorização. Isso é autorização, então.
Porque quando a gente imagina que o usuário está autenticado no sistema, ele foi reconhecido como um usuário tal no sistema. A partir daí, nós precisamos de indicar o que ele tem de autorização dentro desse sistema ou que ele não é autorizado dentro desse sistema. E aí nós também temos os procedimentos básicos de autorização. Quando nós pensamos em hardening, nós também vamos agir sobre autorização, não só sobre autenticação. E quando a gente age sobre autorização, a gente pode começar dizendo que cada usuário deve ter permissão para acessar o equipamento de acordo com o seu trabalho. Lá o pessoal da área financeira tem autorização, obviamente, para acessar os recursos da área financeira. Mas não é interessante que eles fiquem com autorização para acessar recursos lá da área do marketing, por exemplo, e vice-versa também não, porque cada usuário deve ter permissão para acessar o equipamento de acordo com o seu trabalho. Por isso, diferenciar a autorização de acordo com cada usuário. A senha de administrador, aí é um ponto importante também, já comentei sobre isso, não deve ser fornecida a todos os usuários. Isso é meio óbvio. Sim, mas tem que ser dito que a senha de administrador não deve ser fornecida a todos os usuários, porque senão todos são administradores. E pois podem, obviamente, haver agentes maliciosos dentro daquela empresa, mal intencionados, a gente não sabe. Ou até, muitas vezes, sem uma formação necessária para lidar com os recursos internamente. Às vezes os problemas de segurança ocorrem por má intenção. Houve uma má intenção em realizar, era alguém lá dentro da empresa que tinha uma má intenção em realizar aquele ataque. Mas às vezes a causa de um problema de segurança da informação foi por um usuário mal treinado. Como diz ali, sem uma formação necessária para lidar com os recursos internamente, isso causou um problema de segurança da informação. Por isso que é meio óbvio dizer, mas é claro que a senha de administrador não deve ser fornecida a todos os usuários. Mesmo assim, tem que ser dito porque isso é um procedimento de hardening relacionado à autorização. Seguindo lá, outro procedimento relacionado à autorização é a classificação desses usuários em um grupo de privilégio, de funcionalidades que é permitida em vários sistemas, como apenas visualização de configuração. Então, de repente, tem um grupo lá que só tem a capacidade de visualizar as configurações, mas não consegue alterar. Outros têm permissão de alteração de determinadas configurações. E tem também o administrador com acesso pleno. Então, é importante a gente separar grupos de privilégio. Um só vai visualizar as configurações, outro vai conseguir alterar algumas configurações, e outro vai ter lá um acesso pleno, Vamos imaginar no Windows, quem usa o Windows, usuário convidado. Ele não pode alterar configurações. Pode visualizar algumas configurações das quais estão feitas lá, mas ele não pode alterar. Já o usuário padrão pode alterar algumas configurações que afetam a sua própria conta de usuário. E o usuário administrador, esse tem um acesso pleno. Ele pode alterar as suas configurações e as configurações dos outros usuários. Então é importante, quando a gente fala em autorização, criar esses grupos de privilégio, como o caso de convidado, conta usuário padrão, conta administrador. Bem, agora hardening em relação à auditoria. O procedimento de auditoria é o acesso às informações relacionadas à utilização de recursos da infraestrutura pelos usuários. Então vamos lá, como procedimentos básicos de auditoria para hardening, são necessários. Primeiro, manter o registro de cada usuário com sua respectiva permissão. Meio lógico, professor, sim, mas tem que ser dito. Porque tem sistemas que não têm isso, que não mantém registro de cada usuário com as suas respectivas permissões, que indica lá, o usuário Rodrigo tem permissão para acessar tal e tal recurso, mas não tem permissão para acessar outro recurso. Isso é um registro de cada usuário com as suas respectivas permissões. E registro também das ações dos usuários no sistema. Não só o registro de cada usuário e as suas permissões, mas o próprio registro das ações dos usuários no sistema. Classificar esses registros também com nível de criticidade, informativo, nível aviso, nível crítico. Classificar os registros também em tipos como documentos, como registros ou logs, backups de configuração. E esses registros eles também devem ter data e hora corretas, porque se o sistema não trabalha com uma sincronia nos seus relógios dos servidores, dos computadores clientes, das estações de trabalho, bem,
Aí fica complicado realizar uma futura auditoria em relação àquilo que foi feito. Então, os registros devem ter data e hora corretos, né? Em relação a hardening e o acesso aos equipamentos da rede ele deve ser feito, obviamente, de forma segura, só que seguindo os procedimentos básicos de hardening. Vamos falar sobre esses procedimentos básicos de hardening em relação ao acesso seguro. Primeira coisa, não utilize protocolos inseguros, como por exemplo Telnet. Telnet é um protocolo que permite acesso remoto a computadores. Com Telnet eu consigo controlar e acessar remotamente outros computadores, mas não tem criptografia. Então no lugar do Telnet deveria ser usado, por exemplo, o SSH, que é um protocolo que vai permitir também controle e acesso remoto com criptografia, né? O FTP comum é um protocolo de transferência de arquivos, vai transferir arquivos sem criptografia também. HTTP permitir acessar páginas da web, mas sem criptografia. E por aí vai o MAC Telnet, que é a mesma ideia do Telnet, acesso remoto, só que sem criptografia, né? Ou inbox também. Então desative-os ou, né, se eles não estiverem operando, claro. Agora, se esse for o único meio de acesso a máquina, aí nós vamos ter que restringir o alcance para somente ser acessado pela interface de gerência, uma rede separada e protegida, certo? Para evitar qualquer problema. Se a gente abrir geral para usar o HTTP comum, o FTP comum, o Telnet comum dentro da rede interna, tudo está sem criptografia, nós vamos ter problema. E aí é claro que alguém me perguntar, então o que eu uso em troca desses? Bem, aí eu vou usar preferencialmente protocolos com suporte a mensagens criptografadas, como por exemplo, no lugar do Telnet, usar o SSH. O SSH faz basicamente a mesma coisa do que o Telnet, só que ele faz um acesso e um controle remoto criptografado. No lugar do HTTP, usar o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro que permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado. No lugar do FTP comum, usar o SFTP, que permite transferência de arquivos, mas com conteúdo criptografado, né? Ou até usar o inbox, que muita gente gosta de utilizar, mas no modo seguro, no Security Mode, né? E na última versão estável disponível, isso é importante também, né? Para o SSH, pessoal, utilize a versão 2, não a versão 1, porque ela já apresentou falhas de segurança. Então, no caso do SSH, utilize a versão 2 com o que a gente chama de criptografia forte, a Strong Crypto, que é uma criptografia bem forte que veio nessa versão 2 do SSH, tornando esse controle e acesso remoto muito mais seguro, quer dizer, fazendo um acesso e um controle remoto seguro. Certo? Utilizar também uma mensagem de login como roteador pertencente à empresa tal. Acessos não autorizados serão monitorados, investigados e entregues às autoridades responsáveis. Inclusive existem governos que exigem essas mensagens para o âmbito legal mesmo. Mas mesmo os governos que não exigem esse tipo de mensagem, é importante colocar essa mensagem. Porque só o fato de ter essa mensagem já vai inibir boa parte das tentativas de ataques. Muitos atacantes já de cara procuram sistemas onde percebem que a segurança não está muito adequada. O caso de ter uma mensagem no login como essa já assusta muita gente. Às vezes parece bobagem botar lá a mensagem, mas essa mensagem é um fator muitas vezes determinante se aquele hacker ou cracker vai continuar com o seu ataque ou não, mesmo que a gente saiba que alguns vão continuar, mas isso inibe alguns. Isso já é uma grande vantagem, né? Outra coisa, mudar também a porta padrão dos serviços que são utilizados. Essa medida é bem eficaz contra um ataque simples, que faz varreduras por porta padrão. Então tem muitos ataques que são bem simples, que fazem uma varredura, ataques de scan, fazem um escaneamento, uma varredura, se existe alguma porta padrão lá vulnerável que possa ser utilizado para fazer um ataque. Bem, armazenar os registros sobre as ações realizadas na rede para finalidade de auditoria, eu já tinha comentado isso, né? Então, todas as ações realizadas na rede, todo tipo de acesso, esses registros vão no futuro ajudar a identificar algum comando indevido na rede. Então também é importante manter isso, faz parte da auditoria também, né? Armazenar os registros de tentativa de acesso, e essa medida ajuda justamente a identificar o que a gente chama de ataque por força bruta. Ataque por força bruta são ataques que por métodos de tentativa e erro ficam tentando descobrir se é aquela senha para aquele usuário ou não. E aí se eu armazeno os registros de tentativa de acesso, eu percebo, olha,
tem algo estranho aqui no sistema, porque tem um usuário que está tentando aqui fazer 120 tentativas de acesso e ainda não conseguiu. Ou ainda contra ataques de negação de serviço, que são ataques que visam derrubar o servidor, fazer o servidor sair fora do ar, chamados ataques DDoS e os DOS. Os DOS são os ataques de negação de serviço e os DDoS, os ataques distribuídos de negação de serviço, que querem fazer o servidor parar de funcionar, negar o seu serviço, né? Ou até em relação também à tentativa de roubo de informações. Então é importante armazenar os registros dessas tentativas de acesso. Isso também faz parte da auditoria, além de procedimentos básicos do próprio acesso seguro, é claro, né? Outra coisa é criar políticas de mitigação de ataques com filtros e rotas black hole. Professor, está falando sobre buraco negro? Isso não é lá do universo, das teorias do Einstein? E sim, no caso do universo, sim. Aqui tem um outro conceito. Vamos entender o conceito do buraco negro nas redes de computadores, ou black hole, que é o local onde o tráfego, tanto de entrada quanto de saída, ele é silenciosamente descartado sem informar a fonte que os dados não chegaram ao destino pretendido. Certo? Isso é a ideia do black hole. Então, ao examinar a topologia de rede, os próprios buracos negros, eles são invisíveis. E por isso são chamados lá de buracos negros, de black hole, né? Eles só podem ser detectados pelo monitoramento do tráfego que foi perdido. Então, quando a gente fala sobre procedimentos básicos de acesso seguro, é importante também criar políticas de mitigação de ataques com filtros e rotas black hole. Aí esse ataque cai lá num buraco negro, basicamente é isso, né? Os procedimentos básicos de acesso seguro também envolvem a utilização, e aqui um ponto muito importante, da hora legal brasileira, sincronizando a rede com o serviço chamado ntp.br. Para quem não conhece, pessoal, ntp.br, vocês podem acessar a qualquer momento esse site, ó, ntp.br. Eu até vou ler para vocês aqui, ó. NTP, a sigla significa Network Time Protocol, ou protocolo de tempo para as redes, e é o protocolo que permite sincronização dos relógios dos dispositivos em uma rede, como por exemplo, sincronização dos relógios dos servidores, das estações de trabalho, dos roteadores e de outros equipamentos ou dispositivos de rede, mas sempre a partir de referências de tempo confiáveis. Se você quer saber se o seu relógio está de acordo com a hora oficial brasileira do ntp.br, vocês podem acessar ntp.br, que vai aparecer ali, ó, a hora certa e a sua hora. No meu caso está errada, e aí ele disse, ó, a hora do seu computador está errada. E aí você pode sincronizar a hora do seu computador com a hora do ntp.br. No caso aqui, quando a gente fala de hardening, um dos procedimentos básicos do acesso seguro é utilizar essa hora legal brasileira sincronizando a rede com o ntp.br. E aí, nós sabemos que toda a rede está com o horário sincronizado de acordo com a hora oficial brasileira do serviço ntp.br. Então, muito interessante isso também, né? Aqui eu super ampliei para vocês, quem quiser ler melhor aqui esse texto, mais visível para vocês, principalmente o significado da sigla NTP, que é um protocolo, né? Um protocolo de tempo para as redes que, como eu disse, serve para sincronizar os relógios dos computadores ou dos servidores na rede. Certo? Ainda falando dos procedimentos básicos do acesso seguro, também não permitir acesso por todas as interfaces dos equipamentos. Parece lógico também, mas fazer restrição do acesso nas interfaces dos dispositivos e equipamentos dessa rede. Tá? Escolher uma interface de loopback também para que os serviços... Aí tem um ponto importante. Antes de continuar aqui a ideia, pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que é loopback e depois eu volto ao texto, porque aí vocês vão entender melhor, certo? Loopback é uma interface de rede virtual que permite que um determinado computador cliente e um servidor no mesmo host, por exemplo, no mesmo equipamento, consigam se comunicar entre si. E quando a gente faz um roteamento loopback, é um roteamento de sinais eletrônicos, onde os fluxos de dados digitais ou o fluxo de itens vão retornar para suas origens sem processamento ou modificação intencional. Mas principalmente a ideia da comunicação de um cliente-servidor no mesmo host, no mesmo equipamento, certo? Agora, feito isso, dá para entender melhor o texto. Então, escolha uma interface de loopback para os seus serviços e faça essa interface ser parte de sua rede de gerência.
Essas interfaces elas são mais estáveis do que aquelas que não são por loopback, né? E elas não sofrem com as variações no link de conexão, por exemplo, se o link ficar mais lento ou mais rápido, essa interface de loopback não vai sofrer com isso, né? Que é o caso de uma interface física ficar indisponível, os protocolos de roteamento eles vão procurar um novo caminho. Então esse é um dos fatores também que está como procedimento básico de acesso seguro quando a gente fala sobre hardening. Outro, pessoal, é forçar o logout. Aqui um ponto muito importante que tem muita gente que não faz isso até no seu cotidiano. Forçar o logout, o logoff depois de um tempo de inatividade. Isso evita que alguém use sua máquina em sua ausência e que um atacante monitore o tempo de inatividade para tomar controle da máquina. Então imagina que eu trabalho numa empresa, eu me ausento por um período aqui do meu computador e após um tempo ele faz o logout, o logoff automaticamente. E aí eu tenho que vir de novo, quando eu chegar aqui depois do meu cafezinho, fazer todo o meu log de novo. Isso é importante, porque muita gente sai e esquece de fazer o logout e deixa a máquina logada lá com o seu nome de usuário, com as suas permissões de acesso. Então, interessante que, como um procedimento básico de acesso seguro para hardening, um desses procedimentos é justamente forçar esse logout depois de um tempo de inatividade, certo? E também forçar o logout depois de desconectar o cabo. Isso evita que alguém reconecte o cabo e use aquele login. Então, não só em relação ao tempo, mas se eu estou usando rede cabeada também em relação a isso, né? Como uma ação avançada, desejável, também dá para habilitar o que a gente chama de função port knocking nos equipamentos de acesso à rede. Esse é um tipo de função importante. O que é um port knocking, né? É um método para abrir portas que é externamente em um determinado firewall. Sobre o que é um firewall? Firewall é um equipamento ou um software, muitas vezes na rede, que serve para evitar invasões, funcionando como um filtro de pacotes de dados, o firewall, ora permitindo o tráfego de dados, ora bloqueando aquilo que ele considera tráfego não autorizado. Então, o port knocking é um método, como se ele fosse bater na porta, certo? Método para abrir portas externamente em um firewall, gerando tentativas de conexão em portas que a princípio estavam fechadas em uma sequência pré-estabelecida. Uma vez que a sequência correta é reconhecida, as regras do firewall são alteradas dinamicamente para permitir que a máquina que enviou as tentativas de conexão seja conectada à porta específica. Bem, além disso, pessoal, quando a gente fala sobre port knocking, esse bater na porta, né, nenhuma porta aparecerá aberta aos ataques de scan nesse caso, diminuindo então a superfície de ataque. É como se eu fosse diminuir as possibilidades de ataque, principalmente em relação à passagem aí pelo meu firewall. Bem, agora vamos falar de hardening quanto a registros, pessoal. Todos os registros, logs obtidos de operações e configurações de rede devem seguir os seguintes procedimentos básicos. Então, os registros, os logs dessa rede, né? Primeiro, configurar os registros com diferentes níveis de criticidade. Outro, evitar gerenciar logs dentro dos roteadores. Ah, por que isso? Porque se eu ficar gerenciando logs dentro dos roteadores, quanto mais funções esse roteador acumular e ele tiver que executar, menos processamento será utilizado para rotear os pacotes de dados, o que provavelmente vai deixar a rede muito lenta e ineficaz. Enviar os logs sempre de maneira segura para uma outra máquina, como se eu fosse fazer aí um backup dos logs, né? E a segurança sempre é importante, pois pode ter algum agente malicioso que pode interceptar esses logs. Então a maneira de enviar isso tem que ser uma maneira segura, de preferência criptografado quando envia logs para outra máquina, né? E também guardar os logs de maneira segura. Quando for armazenar eles, não só no transporte, mas quando for armazenar, é necessário para uma auditoria que eles estejam guardados de maneira segura. Até porque eles podem ser usados até em ações da justiça, somente quando existem problemas aí entre funcionários, diretores, gerentes, entre outras coisas, dentro daquela empresa. Outra coisa que eu já tinha comentado, mas que faz parte também quando a gente fala aí sobre procedimentos básicos de registro, né? Data e horário dos registros devem estar sincronizados com NTP.br, certo? E quando a gente fala sobre sistema, como requisito do sistema é recomendado basicamente, primeiro, desativar todas as interfaces não utilizadas, ou seja, interfaces que não possuem cabos conectados. Então, não tem cabo conectado, desativa elas. Desativar todos os serviços também que não são utilizados. Por exemplo, em serviços inseguros e que podem ser utilizados para ataques de amplificação, como testadores de banda, por exemplo.
quando eles não estiverem em uso, DNS recursivo, servidor NTP. Servidor NTP porque, professor, por que o servidor NTP não falou que era para usar antes? Sim, mas é para usar o NTP.br, que é uma fonte para sincronizar relógios confiável. Então, se eu tinha um servidor NTP dentro da minha rede, agora eu estou usando o serviço NTP.br com servidor de referência confiável, eu vou desativar esse aqui. A questão do DNS, dos sistemas de nome de domínios recursivos, para dar invasão aos nomes de domínios e às conversões que acontecem dentro dessa rede. Bem, remover também ou desativar os pacotes de funções extras não utilizados, como, por exemplo, o pacote wireless do dispositivo. Eu não estou usando porque eu uso aqui rede cabeada. Então, se eu não estou usando o pacote wireless desse dispositivo, então eu devo desativar ou até remover essa função, porque eu só estou usando a função cabeada, não estou usando a função sem fio, então eu vou desativar, né? Aquilo que eu não estou usando, eu desativo. A ideia é essa. Aqui um ponto importante, desabilitar os protocolos de descoberta de vizinhança, aqueles protocolos que fazem a descoberta por vizinhança, como CDP, MNDP e LLDP, que facilitam a descoberta do tipo do roteador e acaba inundando a rede com mensagens desnecessárias. Agora, é muito importante tomar cuidado porque o IPv6, a descoberta de vizinhança, é essencial nessa versão do protocolo IP. No IPv4 não, mas no IPv6 sim. E sem ela nada funciona. Então tem que cuidar muito na hora que for fazer isso, né? Manter o sistema sempre atualizado na versão mais recente e estável, isso é meio lógico. Aquela ideia de que eu tenho que manter o meu sistema operacional, os sistemas que eu uso em rede, os sistemas de uma forma geral, inclusive aplicativos de navegação, sempre atualizados, porque essas atualizações corrigem falhas, corrigem vulnerabilidades do sistema. E aplicar todos os patches de segurança, que são aquelas correções que vão chegando e vão corrigindo essas falhas. Procurar também testar essas atualizações que vão chegando antes de aplicar em produção num ambiente controlado, porque vai que essas atualizações justamente causam falhas. Se a gente testar primeiro num ambiente controlado, a gente já verifica que tinha falha e não atualiza o sistema e espera uma outra atualização, uma outra correção, né? Em relação a configurações agora, como é que nós vamos agir com requisitos de configuração em relação a hardening, né? Vamos lá então. Primeiro, manter sempre um backup atualizado das configurações atuais. Por que, professor, manter backup, que é cópia de segurança das configurações? Caso dê um problema, eu tenho todas as configurações em cópia de segurança. Além disso, enviar o backup para uma outra máquina de maneira segura, utilizando criptografia, usando sistemas criptografados, não sem criptografia. Guardar esse backup também em uma máquina segura, também de forma criptografada, justamente porque essas informações operacionais da empresa que estão nessa máquina e os hashes criptografados lá e as senhas podem ser decifrados. Por isso, guardar também o backup de forma segura e de forma criptografada. E aqui uma coisa importante, é importante manter um script de hardening na máquina de rede, justamente para que você saiba as políticas mínimas de segurança que precisam ser aplicadas ao comprar uma nova máquina. Então, quando se compra uma nova máquina, se já tem um script de hardening definindo tudo que precisa ser feito, eu não preciso ficar lembrando ou olhando documentação para saber o que preciso fazer, o script já vai lá e faz. E é importante também manter esse script de hardening atualizado, porque cada nova política de segurança que eu vou implementando, ela precisa ser agregada nesse script, para que quando eu compre uma máquina nova, o script já vai agir nessa máquina nova, realizando todos os procedimentos que eu determinei, certo? Bem, pessoal, então sobre hardening era isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e bons estudos!